Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200 Mais, podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Que eu trago pessoas para contar suas histórias de empreendedorismo, desafios e estratégias para crescer no mundo dos negócios. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber a Bruna Moura, que é formada em administração de empresas com MBA em gestão empresarial. A Bruna é fundadora da Vício Zero. Depois ela pode contar um pouco, né, de cada empresa aqui pra gente. Mentora de franqueados, de franquias e franqueada da Trek Filho de Brum. Prazer muito grande receber você aqui hoje para nos inspirar com a sua história, com a sua trajetória. Prazer enorme estar aqui presente nesse movimento que é o Quantum e estar ao seu lado. Vou estar aqui compartilhando e debatendo o que eu puder realmente sobre toda a nossa jornada. Legal. E eu sempre começo com uma frase que a Bruna escolheu para definir a trajetória empreendedora dela, a jornada empreendedora. Eu achei bem interessante essa frase. Vamos ver o que ela vai contar aqui pra gente. Tenha medo de viver sem medo. Por que você escolheu essa frase, Bruna? Porque o medo sempre foi uma válvula propulsora para me desafiar e para ultrapassar obstáculos. Eu nunca deixei... Todo mundo fala, né, assim, vai com medo, mas vai com medo mesmo. Não é para ir com medo, é para ir com medo e preparado. A gente não pode deixar o medo sobressair. A gente tem que passar a ter controle do medo. Ontem vivemos essa experiência. Né? E o medo, esse gostinho do desafiar, do desabrochar, precisa existir. No entanto, a gente tem que saber ter controle sobre ele. Eu acho que é aquilo que desafia a gente, que também vai fazer a gente ser melhor, crescer, evoluir, ser diferente, se superar. Exatamente. Mas é interessante você ter escolhido isso, e eu vou até puxar um pouco agora no início já para um outro caminho, porque eu vejo que para médicos principalmente, mas acho que para muitas pessoas, né, que às vezes sonham em empreender ou pensam, consideram empreender, mas nunca dão esse passo, é o medo, na grande maioria das vezes, que impede. E aqui o medo, na verdade, ele te motiva, ele te impulsiona e te coloca para frente. Qual Exatamente. a diferença? Imagina se a gente não conseguisse se arriscar e se permitir viver novas possibilidades, novos desafios, ter o dia 1. Acho que a gente, em vários momentos da nossa vida, a gente precisa ter o dia 1. E se permitir, porque é aquela velha frase, né? Aprender a desaprender para reaprender. Sim. E precisa isso acontecer, porque a vida só tem graça se for assim. Olha, eu posso dizer que a Bruna é uma mulher que se arrisca muito. Depois ela pode contar um pouquinho de vários riscos que você já se expôs e topou fazer, mas... Vários desafios. Mas eu queria saber quem era você, quem era a Bruna antes de ser empresária. E o que te fez, Bru, tomar essa decisão de começar a empreender? Foi algo que aconteceu naturalmente? Foi algo que você sempre quis? Quem era a Bruna antes e por que isso tudo começou e aconteceu? Bora lá, eu gosto de contar essa história dizendo exatamente assim. Imagina uma garota de 3 anos pegando todas as suas roupas de quando era bebê e colocando no varal, na calçada da casa da sua avó. Minha avó me estimulou ao máximo, vendi tudo. Minha mãe quase teve um infarto, uma síncope, quando viu. Eu vendi as roupas por R$1, R$2 e estava achando o máximo. E esse espírito sempre existiu. Na realidade, eu brincava de empreender. E eu tive vários negócios. A minha brincadeira favorita era eu tinha um mercado, eu tinha lanchonete, eu tinha brunete e lanchonete. Nas férias e na casa de praia, eu fazia o lanchonete e vendia para os meus amigos o lanche. Eu sempre dei algum jeito de vender alguma coisa. E uma das coisas que eu te falo, Lê, é que eu agradeço muito aos meus pais, que talvez isso tenha dado um estímulo a mais, por ter me ensinado desde muito cedo sobre conscientização financeira. Eu sempre tinha tudo para ter demais e sempre tive o básico. E eu sempre busquei formas e meios do meu jeito de conquistar minhas pequenas coisas desde criança. E isso eu agradeço muito aos meus pais e faço isso hoje com os meus filhos. E se eu pudesse dar uma sugestão para qualquer pai, qualquer mãe, é ensinar desde cedo a valorizar o dinheiro. Seja qual
for o seu nível de educação, de conhecimento, de acesso, mas começar isso do berço. Eu acho interessante isso que você falou, porque na verdade eu acho que talvez o que seus pais te ensinaram foi que você poderia construir da mesma forma que eles construíram. Exatamente, Do seu jeito, com a exatamente, sua existem vários história, a sua caminhos. cara, mas você construir, que é muito diferente, né? Eu acho que o empreender é você construir. Construir o seu potencial de ganho, construir a sua história, Sim. construir aquilo que te move, a sua missão, o seu propósito, que é diferente de simplesmente trabalhar em um lugar e ganhar dinheiro. São coisas completamente diferentes. E os seus pais empreendem também, né? Isso, não, meus pais empreendem, minha mãe é voltada já para arquitetura, empreende, mas meu pai também. Eu sempre assisti. E é interessante que quando você, hoje, depois de muitos anos no processo de maturidade, quando você vai assim fazer um back, entender jornada, são 17 anos de jornada que eu tenho e 14 empreendendo. E quando eu olho e vejo, enxergo parte da infância e da adolescência, qualquer pessoa que parar para analisar, você vai sentir, vai ver fragmentos da sua realidade de hoje, reflexos da realidade de hoje. E movimentações do período das férias, eu ficava 15 dias das férias trabalhando nos negócios da família, eu participando, e aquilo vai desenvolvendo, vai estimulando de todas as formas. E eu falo para você, é muito engraçado isso, que desde os meus 10 anos eu afirmava que eu ia era assim, eu não sabia nem o que era ser empresária. Imagina, criança, fazia a menor ideia, mas eu dizia que eu queria ser empresária de sucesso. Eu não sabia nem o que era sucesso, Como começou isso? Assim, contextualiza um pouco, assim, conta quem é a Bruna hoje, né, o seu momento, enfim, tudo que você já conquistou e para que caminho você tá indo, mas começou? Qual foi esse ponto aí de virada? Começou nessa brincadeira, nesse gosto que eu sempre tive por empreender. Eu sempre tive informalmente nos negócios da família, me divertindo. Aos 16 anos fui morar fora, passei 1 ano e meio fora. Quando voltei, eu lembro que era ano vestibular e eu já sabia o que eu queria. Eu sempre soube que era administração, que eu queria administrar empresas. E minha mãe é arquiteta, eu sou desde criança que as pessoas olhavam para minha cara e diziam assim, vai ser arquiteta igual a mãe, ser arquiteta igual a mãe. Eu sofri essa pressão psicológica muito forte e que a liberdade que meus pais me deram de escolher realmente o que eu gostaria, que eu amava fazer. E eu disse assim, se dá tudo certo, a gente vai, recomeça, faz outro e tá tudo certo, porque nem todo mundo se encontra no primeiro momento. Com certeza. E tá tudo bem. E eu posso muito bem hoje querer mudar e tá tudo bem. E num primeiro momento, você pode ir lá na frente querer mudar de novo. Isso, e faz parte da jornada. É pra onde eu tô hoje, eu precisei passar por tudo e por todo o percurso. E quando eu tinha exatamente 17 anos, eu já comecei a trabalhar. E fiz um processo de trainee dentro de uma das empresas da família. E a missão, a nossa missão era que eu entendesse um pouco como é que funcionava a empresa. Então eu comecei a trabalhar antes de começar a faculdade. E me formei com 20 anos. E quando estava no último ano da faculdade, eu sempre tive uma inquietude muito forte e sonhava em criar algo do zero. E ter o meu próprio negócio. Quando eu falei, eu disse que sonhava em ser empresária de sucesso. E eu dizia desde pequena, tem uma revista, tem nota de jornal que dizia assim, eu quero ter um shopping e uma fábrica de chocolate. Porque eu sempre fui chocolatra. E engraçado que essas movimentações, a gente vai vendo reflexos ao longo da vida. Quando eu estava exatamente finalizando faculdade, eu disse, eu não quero estar dentro do negócio nada da família. E olha que já tenho negócios grandes e bem estruturados, mas eu disse, não, eu quero construir algo do zero. E brotou, porque realmente eu pertencia já ao meio esportivo, a gente já utilizava, vestia track and field. E eu lembro uma manhã de domingo, deitada na cama da minha mãe, a gente pensando, e a minha mãe disse, minha filha, por que não a track and field? Eu disse, não, track and field, não tem nem loja, só tem em São Paulo, não é franquia, enfim. Foi todo um processo. Eu fui a segunda franqueada da marca, essa história tem 15 anos. E eu tenho exatamente 20 anos. É engraçado que eu lembro que no formulário eu tinha lá para preencher, né?
requisitos. Aí tinha assim, idade mínima, 26 anos. Eu disse, pronto, já não vai dar certo. Mas eu tinha 20 anos, Bru, tinha 20 coisa. anos. E eu sabia que ia dar certo. Você tá com porque 35 agora. 35. Eu sabia que ia dar certo porque eu ia fazer dar certo. E eu lembro que quando a gente foi operacionalizar, nessa primeira operação, meus pais me ajudaram e disseram assim, a gente quer ver até onde você vai. Quer ver se você consegue administrar uma loja. E eu tinha dentro de mim, assim, era essa inquietude que eu sempre tive de inovar e de ter visão. E eu pensava, eu não quero estar dentro de uma franquia vendendo roupa esportiva, mas eu não quero vender roupa. E desde o primeiro momento que a gente saiu ampliando e dizendo assim, eu quero proporcionar experiências. E de que forma eu posso estar proporcionando experiências? Então, há 15 anos que a gente faz ativações, ações, eventos, e sempre proporcionando formas e meios de fidelizar nossos clientes e de trazer realmente esse universo da saúde para dentro do negócio. Esses eventos que vocês fazem, toda a Track and Field faz ou é você nas suas lojas que promove só? Não, hoje existe um movimento realmente nacional que se estimula para toda a rede estar realizando eventos esportivos. Mas como a gente já vinha num ritmo, bora lá, eu fazia muita ativação, fazia ação, mas evento você sabe que tem que colocar muita energia. E nesse processo, ao longo de praticamente 15 anos dentro da Track and Field, a gente pilotou vários projetos para a marca, projetos super bem sucedidos, criação de produto, inovação, enfim. Eu costumo falar sobre a marca e dizer até várias pessoas dizem, Bruno, parece que é sua, mas eu acho que o que diferenciou... Pouco, né? Porque você construiu muita coisa do que existe, né? Sim. E tem uma das maiores lojas e dos Exatamente. maiores faturamentos da marca, então é um pouco também, né? E quando você, de fato, tem paixão pelo que faz, tem resultado pelo que você faz, e você ama o que você faz, acho que você sai muito do como é que Bruna é líder, como é que Bruna está no top 10 de faturamento, como é que Bruna... Mas sim o porquê, e acho que o propósito me move muito. E eu venho entendendo ao longo desse percurso que... É uma pergunta, pode responder, inclusive, que eu acabei de olhar para ela. Boa. Que eu entendi que ser meio de transformação da vida das pessoas é o que me deixa muito grata. É o que me preenche. Claro, eu vivo no meio esportivo, pratico várias atividades, várias modalidades, e proporcionar um primeiro momento para as pessoas é, assim, sensacional. Esses eventos, então, trazem muito, talvez... Posso? Pode. Esses eventos, então, eles trazem muito contato, às vezes, da primeira vez a pessoa com uma atividade física, com uma experiência de exercício, é isso? É um pouco desse propósito que tem? Muitas vezes, porque a gente hoje atua em várias modalidades. Calma, deixa eu tomar uma água que a voz, esses últimos dias... E a voz volta, né? Esses últimos dias foram puxados, bora lá. Hoje a gente faz diversas modalidades, atua em vários segmentos. Assim, a gente faz de corrida, a beach tênis, a dança para a terceira idade, a campeonatos, tanto infantil, campeonato de natação, handebol, vôlei de praia. Quando você vai assim, hoje nós temos mais de 30 modalidades de eventos diferentes que a gente proporciona. São 120 por ano. São 4 por final de semana. Então, esse constante movimento, a gente consegue ver o quê? São mais de 20 mil pessoas ao longo do ano vivendo experiências. E de 20 mil pessoas, considere que 40% está vivendo uma experiência nova, algo pela primeira vez. Eu acho que isso conecta muita coisa. É um momento de vida, é um momento de transformação, de fato. Eu lembro quando eu estava no ano passado fazendo a caminhada de Santiago de Compostela, eu recebi uma mensagem do fundador da Trek que isso vai me marcar realmente pelo resto da vida, porque ele disse que ele estava em São Paulo
e ele estava saindo de um talk no Hospital Albert Einstein, só com médicos, e chegou um momento que era hora de fazer perguntas e uma mulher se levantou e disse: eu não quero fazer uma pergunta, mas sim parabenizar pelo movimento que vocês conseguiram realizar em João Pessoa e transformar a mentalidade das pessoas da cidade. E quando ele disse isso para mim, aí ele disse, a gente teve a Bruna que faz essa operação, ela até brincou que estava lá em Compostela, que me acompanhava, mas ser meio transformação, imagina, na população, trazer conscientização, isso hoje, 15 anos depois, eu vejo que foi a construção de uma jornada que eu nunca pensei em vender só roupa. E muitas vezes isso é o caminho para venda, né? Porque a pessoa pensa que venda é o fim, mas venda, na verdade, é o meio. As coisas vão... A venda ela vai acontecer se tiver todo um preparo antes, uma conexão, um relacionamento. Então, será que o evento vende? Será que tem um monte de venda no evento? As vendas acabam acontecendo nas lojas, no online, no mês, e não, mas tudo que vende é no fim de semana. Não é assim, a gente sabe que não é assim, mas é esse relacionamento que você constrói, que você conquista, a experiência, a lembrança que a experiência da marca proporciona na pessoa, isso faz ela tomar decisão de compra depois, né? Fortalecimento de marca, porque quem imagina, eu tô lá, martelando, atraindo fico. Hoje, eu recebo todos os dias mensagem de alguém querendo fazer algum evento. Todos os dias. Por quê? Porque as pessoas associaram a alguém, evento, né? Qualquer movimento que acontece, tanto no estado da Paraíba quanto no Rio Grande do Norte, as pessoas me procuram, porque já fez a captação assim, Bruna. Quem é a pessoa, Bruna? Então, e a gente aprende sabiamente, tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não, mas a ponderar e pesar na balança e a dificuldade de dizer não, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que faz sentido, é onde vale colocar a nossa melhor energia. E, Bru, assim, qual foi o maior desafio que você já vivenciou, enfrentou, tanto na sua trajetória empreendendo, na vida, que você considera que foi o maior desafio, enfim, como que você lidou com esse desafio? Eu acho que não é qual desafio eu lidei, mas é o que a gente lida todos os dias, pessoas. Lidar com pessoas é muito desafiador, porque cada cabeça é um universo completamente diferente. Hoje eu tenho mais de 120 colaboradores e ao longo dos anos e até as gerações que a gente trabalha, hoje eu sou uma pessoa que tenho dentro das minhas operações de pessoas de 18 anos a pessoas de mais de 40 anos, eu gosto da mescla, eu gosto do conhecimento, eu gosto dessa troca, porque eu acho que a gente tem muito para trocar, mas cada cabeça é um mundo. E a gente tem que ter muita resiliência, muita empatia e compreender muito o universo do outro. Então, para mim, eu acho que unir esses diferentes mundos é um desafio diário. Com certeza. E é uma pergunta, inclusive, que eu tenho também para você, que eu sei que você tem, né, lidera um time grande, como você acabou de falar, aí, mais de 120 colaboradores. E como que foi, então, construir essa estrutura? Eu sei que foi uma trajetória, né? Mas você hoje alcança resultados e a gente não alcança resultados enormes e significativos e não cresce de forma relevante se a gente não tem um time, se a gente não tem pessoas. Como que foi para você essa construção e o que você considera essencial para construir e ter um time forte? Já que está aí nos seus desafios principais. E principalmente porque eu costumo falar que eu sou uma centralizadora em evolução. Bruna, eu nunca tive sócio e eu sempre considerei minhas líderes... Tem quantas lojas? Fala para as pessoas entenderem. Hoje são 10 empresas, né? São 8 operações, entre o Café da Trek, a empresa de eventos, a Vício Zero e as operações da Track and Field. São 7 lojas, né? São. E a partir do momento que existia um marco, eu estava exatamente no meu 10º ano de operação das lojas da Track and Field. Só me dedicava exclusivamente à Track and Field.
E eu parei para pensar, e nos próximos 10? Onde é que eu quero estar? E eu disse, eu preciso contratar gente muito boa para estar do meu lado. Se eu quero crescer, se eu quero expandir. Há 4 anos, Lê, eu fazia 3 eventos por ano. E no ano seguinte, a gente foi para 13, no ano seguinte para 25, no ano seguinte para 60, depois 100 e esse ano 120. E independente da área, eu sempre fui ter coragem de viver sem medo, apostar Você e tá fazer aqui, investimentos. tem evento então acontecendo, é isso? Exatamente, tem 4 eventos acontecendo. E é investir em pessoas muito boas e qualificadas e entender que você é muito boa em determinadas áreas. Você não pode ser excelente, incrível em todas as áreas. E tem que trazer gente muito boa para estar do seu lado. E mesmo que fosse incrível, e não em todas, né? Que isso realmente não tem não é como possível, colocar mas dedicação em muitas. nem tempo para isso. Imagina como você conseguiria replicar em 4 eventos no mesmo dia, em 7 lojas, em vários lugares diferentes. Então você não consegue realmente expandir e crescer. Exatamente, e isso é um braço. As possibilidades. Mas há 7 anos que a gente tem um setor de marketing e a gente produz nossos conteúdos, tudo localmente. Então, a gente sempre apostou e sempre investiu. Eu nunca tive medo de fazer esses investimentos. Por quê? Porque eu sempre gostei de entregar excelência. E se tinha que ter excelência, tempo... Fazer bem feito, Exatamente, dedicação, eu tinha que fazer acontecer. Então, é aquela história, né, de parar, você tem 2 opções. Você para de ficar reclamando lá do mundo, ou você para, vai e faz. Então, eu sou muito mais dessa... de olhar dificuldade, desafio, mas bora, reagir. Então, é sempre olhar a solução em frente ao problema. E qual foi um erro significativo que você considera que, enfim, que você cometeu empreendendo e que esse erro acabou, né, impactando de alguma forma por um tempo o negócio, mas te trouxe um aprendizado que realmente foi bem relevante e significativo? Dá para escolher um assim? A gente erra um bocado. Fiquei para mim, ó, eu considero o erro ele precisa existir para você dar novos passos. É quase a mesma história do medo, né? Ele precisa existir, faz parte. Faz parte. Quem nunca errou? Quem nunca tomou uma decisão errada? Mas eu falo de fazer compras erradas e no varejo, o varejo a coleção dura 5, 6 meses. Isso atinge fazer contratação errada e persistir na contratação errada, achando que vai mudar, que vai melhorar. É como o próprio Sérgio falou ontem, é ruim, mas vai prejudicar o resto que não Exatamente. tem nada a ver com isso, Exatamente. pela sua demora na decisão, às vezes, de talvez alguém, postergar o erro, o ajuste que precisa ser feito, seja a no demora time, no time, seja então, exatamente, né? seja a tomar uma decisão, a tirar o projeto do papel. Acho que o time estratégico de tomar decisões. Às vezes a gente evita porque não querer ter desgaste, por achar que de alguma forma aquilo vai se resolver, para evitar um problema. E eu aprendi que quando a gente tenta evitar um problema, a gente está aumentando o problema. Isso não tem para onde correr. Sim. Por isso que geralmente se fala, né? O mais desafiador, o que é mais difícil, faz primeiro. Que você não gosta, faz primeiro. E depois vai ficar muito mais leve. E empreender também é muito sobre isso, né? A gente não faz só o que gosta. Às vezes a gente fala, né? É por amor, é por paixão, mas o dia a dia, as decisões do empreendedor e o dia a dia não é fazer o que gosta o tempo todo, é fazer o que tem que ser feito. É tomar decisões difíceis e, de novo, eu volto naquilo que você trouxe lá no começo, com a frase que te define. E assim, essa é a habilidade que eu considero, é uma pergunta para você, qual habilidade você considera fundamental para o empreendedor? Eu considero a coragem, que é um pouco do que você trouxe lá, né? Que a coragem é aquilo que mesmo você tendo medo, sentindo medo e o medo existindo, você não vai deixar ele te impedir de seguir em frente, de tomar decisões, de fazer escolhas.
Mas, tirando essa habilidade, qual para você é uma habilidade fundamental para empreender? Para alguém que sempre teve vontade, igual eu tinha quando criança, igual você tinha quando criança, mas muita gente tem essa vontade quando criança e nunca empreende. Qual é a habilidade, assim, aquele temperinho que não pode faltar? Comprometimento. Comprometimento é se comprometer consigo, com a entrega e com tudo que você for fazer. Tem uma história que é o seguinte, quando eu era criança, minha mãe, por mais que empreenda, a minha mãe é artista, né, arquiteta. E ela tem várias habilidades que inclusive eu vejo hoje em um dos meus filhos. E o meu irmão, ele sempre teve muitas habilidades, ele tocava, ele era artista, ele desenhava, ele fazia tudo e eu ficava assim, eu não consigo fazer nada. E eu ficava, meu Deus, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Eu nasci com alguma coisa. Meu Deus, eu não sei fazer nada. E eu ficava nessa busca assim, no que é que eu sou boa? Eu não sou boa em nada. E isso talvez tenha me provocado, eu sou a ponta de rama de 5. E a ponta de rama de 5 filhos é aquela que às vezes é a bandeira, estou aqui. E eu sempre fui muito comprometida em tudo que eu me coloquei, me disponibilizei a fazer, de tudo. Nunca na vida eu fiz algo mais ou menos. Eu sempre fui muito comprometida a entregar resultado. Até eu falo hoje em dia que eu nunca olhei como concorrente o vizinho. E sim, eu estou muito ocupada olhando aqui em frente como é que eu posso melhorar, como é que eu posso me superar. Imagina, 15 anos operando e com mais de 40% de crescimento constantemente, mensalmente, e essa busca por evolução, essa busca realmente, acho que por atingir, por querer estar em alta performance, é um comprometimento que eu sempre tive muito forte comigo, e eu falaria que é um grande diferencial. Quando você tem paixão, você ama o que você faz, você se encontra, e independente de tudo, você tem que se comprometer, porque todo mundo tem o dia zero, ninguém nasce sabendo de tudo. Eu tive que aprender, errei um bocado, ajustar rápido do percurso, mas eu sempre fui muito comprometida. E hoje eu vejo as pessoas falando isso, Bruno, você é muito comprometida com entrega, com qualidade, com tudo. E foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo. Eu não nasci com essa habilidade. Na verdade, acho que a gente raramente nasce com uma habilidade de empreendedor, né? Mesmo que, por exemplo, você vendia várias coisinhas quando era... Eu tinha meta, viu? Eu tinha meta. Eu vendia de adesivo, a bijuteria, vendia brigadeiro na escola. É engraçado esse processo. Ter meta é maravilhoso, Bruno. Você sabe que eu vendia, com 10 anos eu vendia brigadeiro na escola. E fazia tanto sucesso brigadeiro que eu comecei a fazer mais brigadeiros na casa da minha avó. Isso era ótimo, né? Porque ela me dava o insumo inteiro, produzia junto comigo, eu vendia, o lucro era todo para mim. E eu comecei a escalar, eu comecei a puxar amigas para vender também o brigadeiro. Eu comecei a fazer uma rede. Uma equipe, formando um time já. É muito engraçada essa história, porque eu lembro que a coordenação ligou para os meus pais e disseram assim, olha, convocou eles na escola e na reunião disseram, vocês precisam encerrar esse procedimento porque está atrapalhando a cantina da escola. Eu fiz uma história um pouco parecida, não foi com vendas, mas eu liderei um movimento também na minha turma pequenininha, que eu sempre gostei muito de ler. E aí eu era, tipo, já alugava meus livros lá, já tinha minha carteirinha na biblioteca da escola, e todo dia eu pegava um livro, e geralmente eu devolvia no outro dia, que de um dia para o outro eu já li o livro. E aí eu lembro que teve uma campanha lá, eles queriam que mais pessoas fizessem carteirinha na biblioteca e você tinha que doar um livro. E a sala, ela tinha o cantinho do livro, aquelas caixas que ficavam cheias de... Mas eram livros da sala. E aí eu falei para todo mundo pegar o livro e ir na biblioteca e fazer a própria carteirinha. E todo mundo fez, e foi aquela coisa. Nossa, quanto... O pessoal da biblioteca... Esse povo tá surgindo a tia da biblioteca, que chamava Tia Lúcia, ficou toda feliz. Aí depois foram descobrir, né? Porque não eram livros que poderiam ser doados para a biblioteca, eles eram da sala de aula. Aí minha mãe foi chamada também, teve que desfazer toda a carteirinha de todo mundo. Foi uma confusão. Muito bom.
Mas é aquilo, a gente já quer fazer acontecer, né? Muito bom. Mas... Esse é seu traço empreendedor, viu? É. Reflexo. Reflexo, né? E vendas, às vezes ela é tabu para muita gente, Bru. Para pessoas que a gente contrata. Às vezes a gente contrata para ser vendedor, mas lá no fundinho tem gente que tem muita dificuldade em vender. E eu vejo muito isso para médicos, profissionais de saúde. Por que é tão tabu assim? O que você acha que as pessoas podem fazer para enxergar isso de forma diferente? Primeira coisa, acredito que seja muita autoconfiança e enxergar valor em você mesmo. E por mais que a gente não desabroche isso, mas a gente precisa buscar meios e pessoas que consigam enxergar isso na gente. Porque até um dos pontos, quando você me perguntou lá o que é que você errou na trajetória, mas o que eu ajustaria, teria ajustado e daria como conselho, era a buscar pessoas melhores que vocês assim que possível. Poderia ter otimizado muito tempo da jornada se eu tivesse buscado realmente pessoas para me orientar, buscar autoconhecimento e pessoas que realmente já tenham passado pelo percurso, pelo caminho. Então, a venda ela é considerada um tabu porque a gente se sente inseguro de vender e acredita que a gente não tem potencial suficiente, a gente não acredita no nosso poder, no nosso histórico, na nossa bagagem, não enxerga valor na trajetória e precificar é doloroso. E falar com o outro sobre preço, sobre valor, é mais difícil. Quando você vai enxergando, olhando jornada, olhando a bagagem, trajetória, potencial, onde você está hoje, o que já passou no percurso, você vai adquirindo segurança e dizer assim, olha onde eu estou, olha onde eu quero chegar, eu tenho um direcionamento, tenho visão clara, sei para onde estou indo, tenho potencial hoje de ajudar mais pessoas. Então, dentro do seu meio, você tem que trazer muita clareza e criar segurança. Ela não vem do dia para a noite, não. É percurso. Tem gente que tem muita autoconfiança, que é bufa, bato palmas, mas para mim não funcionou desse assim, jeito. Não é assim, claro que não é. E são, acho que fases, momentos da vida também, Sim. né? Tem momentos que a gente está mais seguro, mais autoconfiante. E todo mundo é empreendedor, Lê. Todo mundo vende alguma coisa, vende um serviço, vende um produto. Todo mundo tem que saber vender. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor, eu falo Todo mundo é isso, porque na vendedor. verdade a gente vende tanta coisa, porque as pessoas acham que vender é só uma transação financeira. Se eu tô vendendo essa caneta, eu vou cobrar X Não é. valor, e você vai pagar o cartão, passar o cartão, fazer um Pix. Mas não, a gente vende ideia, a gente vende, a gente negocia para onde vai almoçar, a gente Tudo, o vende tempo no inteiro. relacionamento, vende para o filho, a ideia da educação, de como ele deve se portar, de como ele pode construir a vida dele. Você vende para uma pessoa que você atende, para um paciente, a proposta dele de se cuidar melhor, de ter um estilo de vida melhor. Você vende para a pessoa que está no evento, como ela pode ter uma vida e uma saúde melhor se ela praticar uma atividade física. Então, a venda ela não está atrelada a uma transação financeira, a gente vende o tempo todo. Claro que algumas coisas vão exigir a transação financeira, porque é assim que o mundo se move, que a roda gira, né? E eu falo, gente, a grande maioria das pessoas gosta muito de comprar. Eu acho que é tão difícil alguém que não gosta de comprar. Tem as que compram mais, tem as que compram menos. Mas é tão bom quando você vai comprar, seja para você, seja para presentear alguém, é gostoso o ato de comprar. Por que se comprar é gostoso, ruim é vender? Porque se tem alguém comprando, tem alguém vendendo. Por que é ruim vender? Não é. É tão gostoso quanto comprar. E é uma coisa tão natural da vida, mas as pessoas enxergam isso com muita dificuldade, com muito preconceito. E eu concordo com você. É sobre a gente, é sobre aquilo que a gente carrega dentro da gente, as verdades que a gente carrega, muito sobre a gente se enxerga, que são né? As crenças limitantes que a gente carrega, que a gente tem que ir tirando dentro da nossa mente. Já que a gente entrou nesse momento, Bru, conta um pouco assim se é que foi o maior desafio pessoal da sua vida, não profissional, mas pessoal, o caminho que você fez.
E se foi esse, se não foi esse, qual foi? Assim, um momento que pessoalmente foi uma virada de chave por ter enfrentado um desafio, por ter enfrentado medos e, enfim. Eu costumo falar que eu renasci 3 vezes na minha vida. O primeiro, quando eu fui mãe pela primeira vez. A maternidade é um desbravar, é um divisor de águas na vida da mulher. O segundo, no nascimento do meu segundo filho, quando eu tomei a decisão de não fazer uma cesárea, mas de ter um parto natural e de vivenciar. E eu falo para você que foi cena de filme, bolsa estourando, entrando em trabalho de parto ativo na hora, no mesmo momento. E vivenciar essa experiência foi para mim um renascimento. E o terceiro foi fazer o caminho para Santiago de Compostela, o caminho primitivo, que ele é o mais desafiador, em cima das montanhas, no meio da floresta, durante 14 dias caminhando sem parar. Sozinha. Com a mochila nas costas e sozinha. E esse foi o renascimento onde eu encontrei, ou melhor, resgatei Bruna. E geralmente quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto sempre de quem toca o assunto comigo, eu levo de volta. E pergunto, quando é que Letícia deixou de ser a Letícia médica, a Letícia mentora, a Letícia mãe, a Letícia esposa, a Letícia filha, para só Letícia. A gente não para, a gente não faz pausas, a gente não faz o resgate da nossa base lá, da nossa raiz. Eu não quero ser Bruna Moura, eu não quero ser a fundadora da Vício, da Trekker, só Bruna. Na minha essência, só Bruna. E em vários momentos da vida a gente precisa fazer esse resgate. De quem... Quase um detox de tudo, né? De tudo que vem plugado em você. E ficar só com você mesmo. Né? E quando a gente vai fortalecendo esse autoconhecimento, quando você vai entendendo, compreendendo, muda muita coisa. E nessa busca realmente por autoconhecimento, eu fui lá para fortalecer a minha espiritualidade, para me reconectar, para viver um novo momento e, claro, para me desafiar também. Mas eu falo que o processo de transformação, hoje eu consigo levar para mais pessoas e provocar mais pessoas nesse ato de a gente precisa realizar várias pausas e se priorizar, porque cada um tem o seu caminho. Eu não preciso ir bater em Santiago de Compostela toda hora. A gente vai entendendo como silenciar a nossa mente. E me falha, é um desafio. Quem consegue parar, ficar parado para silenciar a mente e não pensar em nada? É muito desafiador. E isso é um trabalho diário. Então, nos momentos que você está aflito, passando por uma dificuldade, um desafio, que o medo bate, naquele turbilhão, minha vida eu falo que é um caos bom. Minha vida é muito acelerada e no meio dessa aceleração a gente tem que aprender a fazer pausas, porque uma hora o corpo ou a mente vai pedir socorro, vai pedir arrego, ou você vai ser precavido, faz precauções, é o preventivo, você trabalha com uma prevenção, ou você vai ter que cuidar depois que tudo acontecer. Então é mais fácil fazer a prevenção. E eu acredito que exatamente o caminho de Santiago foi um divisor de águas na minha vida. Mudou muita coisa dentro de mim. Mudou alguma coisa no negócio, você acha? Totalmente. O que mudou principalmente na Bruna empresária? A forma de olhar para as pessoas. Para os outros. Eu sempre fui uma pessoa muito empática, mas escutar mais, falar menos, entender. Eu não falo não de imediato, vou analisar. Nossa, eu sempre falei muito não de imediato. Engraçado que na vida e para coisas pessoais, nunca tive facilidade de falar não, e é algo, né, que eu venho trabalhando essa habilidade.
Mas no negócio e pro time, e às vezes pro meu sócio, Não. é quase que a primeira coisa que eu falo, não, e eu venho trabalhando justamente o contrário, de falar assim, peraí, deixa primeiro eu pensar então, antes de falar não. Exatamente, é dar oportunidade para os outros, sabe? E lá durante o caminho, o que é que aconteceu, assim, se eu fosse uma pessoa muito racional, eu diria que parecia um jogo de xadrez, onde as peças estavam sendo movimentadas, porque durante esse percurso, imagina, durante 15 dias, se eu cruzei com 20 pessoas, foi muito. E eu encontrava e reencontrava pessoas que eram totalmente desconhecidas e que passaram a ser a minha família durante aquele período, que se acontecesse qualquer coisa, o que eu sentisse, o que eu falava, o que eu pensava, eu cruzava com essas pessoas. Eu cruzava, tinha dia que eu não cruzava com ninguém, tinha dia que eu cruzava com uma pessoa, tinha dia que eu cruzava com 3 pessoas, mas as pessoas se cruzam, a gente não caminha junto, a gente caminha junto durante o percurso, mas cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu ritmo, cada um faz a sua jornada. E isso não é sobre o caminho, isso é sobre a vida, né? E eu, depois de fazer durante o caminho, eu comecei a enxergar, acho que eu estava tão presente, e a minha ideia era deletar o universo e trazer realmente a presença, silenciando a mente, que cada pessoa que passou por mim, eu via a Bruna na pessoa. E eu olhava e ficava, como é que eu posso resgatar isso? O que é que eu posso melhorar nisso? O que é que eu posso fazer nisso? Então, traz um resgate realmente de muita essência, de alma, da metade do caminho. Quando o Tiago, meu marido, ligava para mim, eu dizia a ele, eu disse, se prepare, porque a Bruna que você conhece, que você casou, não existe mais. Eu sou outra pessoa, eu acho que a gente tem que estar disposta a evoluir, querer aprender, querer crescer, se colocar, não é no risco, mas à disposição, e dizer assim, cara, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser melhor para os meus filhos? A partir do tal momento eu fiquei muito mais presente. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou com a cabeça em outro lugar. E trazer isso, acho que para tanto a minha vida pessoal quanto profissional, fortaleceu muito, porque como eu tenho vários braços, eu tenho que estar presente de corpo e alma naquele momento. Porque senão a pessoa fica out e vivendo no automático. Senão ela deixa de ser um braço seu mesmo, né? Ela vai ser um Exatamente. braço de qualquer outra coisa e pessoa, mas não Exatamente. um braço seu. E qual é a Perde a graça? conexão. E qual é a graça de viver no automático? Né? E, Bru, a gente está chegando perto do encerramento e eu sempre faço uma pergunta que é um pouco mais provocativa e eu acho que vai encaixar bem com o que a gente está falando agora, que é qual a maior mentira que contaram para você sobre sucesso, mas você só foi descobrir muito tempo depois que não era nada daquilo, que aquilo não era sucesso? Para mim, sobre sucesso é você chegar num lugar e se considerar uma pessoa de sucesso. Para mim, você está sucessando. Eu costumo falar essa palavra porque hoje você me vê como uma pessoa de sucesso, mas eu não sou uma pessoa de sucesso. Eu estou sucessando. E quando a gente se considera que já virou uma pessoa de sucesso, Como você deixa de olhar para as pequenas coisas e as movimentações e vai ter gente muito boa se profissionalizando, especializando na sua área e crescendo, e você vai estar lá sentado e considerando que você já fez muito sucesso e começa a viver em outro mundo completamente diferente. Por quê? Porque para mim o sucesso é uma jornada. É uma jornada diária constante. Uma construção. Então é uma construção. Para Não mim tem o fim. sucesso se faz caminhando. Fantástico. E se você pudesse deixar um recado para um médico, um profissional de saúde, uma pessoa que está começando a empreender em 30 segundos, qual seria esse recado? Busque profissionais que já empreendam, médicos que já empreendam e vejam o que é que eles fazem de tão bem que você pode aproveitar para ter acesso e oportunidade e facilitar
esse encurtar caminho, um pouco a encurtar um jornada. pouquinho essa jornada e trazer e realmente se mover, se movimentar. Acho que a gente tem que se provocar. O médico de ontem não é o médico de hoje e não vai ser o médico de amanhã. Sim, tudo muda, né? Sim. Tudo muda em uma velocidade muito intensa. Sim. Então, acho que a gente precisa se reinventar, inovar o tempo todo, se desafiar, se permitir o novo também, os desafios. Exatamente. Isso é o bom da vida. É isso aí. Ontem a gente passou por um super desafio juntas, né? A gente participou de um quadro, um painel de pitch de vendas, mas acabou virando literalmente Não. um episódio do Shark Tank. Pressão psicológica lá, os juros Ninguém todos. avisou isso, Nossa. né? A gente achou que ia fazer só um pitch de Só vendas. um pitch de vendas, treinado, essa oratória, habilidade, percurso. Virou um episódio do Shark Tank com investidores e perguntas de investidores e proposta de cheque na mesa, né? Mas é Uma isso, que loucura. bom que a gente se permite desafiar. Estar ali. Isso aí. Muito obrigada, Bru, por ter aceito o convite. Nada, Um eu que prazer agradeço, enorme amor. poder compartilhar essa história aqui para inspirar. E tenho certeza que inspirou muita gente aqui. Obrigada. Obrigada a você, Lê.